Vamos começar aqui com uma citação do Nassim, né? Nassim. Nicolas Taleb, Taleb. desculpa, Taleb. Nassim Nicolas Taleb, que ele tem uma frase que diz: a dificuldade é o que desperta o gênio. Os desafios e obstáculos são catalisadores para a criatividade e inovação. Quando enfrentamos dificuldades, somos forçados a pensar fora da caixa, a encontrar soluções alternativas e explorar novas abordagens. Bem, para quem está nos assistindo e não conhece, o Nassim, ele é autor de uma série de livros assim, disruptivos. O mais famoso é o The Black Swan, né? Swan, o Cisne Negro. Antifrágil. Esse eu não li, eu li o Cisne Negro. Mas, enfim, sobre isso eu queria perguntar, Ricardo, primeiro para você e depois os comentários do Jonas. Falando das dificuldades, conta pra gente, olhando para o varejo alimentar, não é? Com toda a experiência que você tem, se você pudesse aí colocar lá o top 5 das dificuldades do varejo ao longo desses anos, você diria que foram quais, assim? Olha, é uma pergunta longa, uma pergunta extensa. Imagino. Né? Eu acho que o varejo alimentar é um varejo bastante difícil. Ele é um varejo que, se você pegar a Abras hoje, vamos tomar as empresas que publicam na Abra seus resultados. Você vai ver que a última linha gira em torno aí de 2,5 pontos. Né? Então, é um negócio que, se você espirrou, você sai do lucro para o prejuízo muito fácil. Então, um dos grandes desafios que eu acho que o varejo sofre e vem sofrendo ao longo dessas décadas todas é essa questão da administração dos seus custos. Né? Administrar seus custos, garantir que os custos estejam na mão, como se diz aí, como unha, né? Despesa é como unha, você tem que cortar sempre. O custo também funciona assim para uma rede varejista, muito mais até, eu diria, do que para outros segmentos, para outras indústrias que a gente tem no Brasil. 2,5% é um resultado que, se a gente comparar um pouco com a perda que esse negócio gera, a perda de mercadorias hoje do varejo deve estar algo em torno aí de 1,80 publicado pela Abras. Então, se você tem 2,5 na última linha, 1,80 só de perda de alimentos, você já começa a comparar essas duas linhas e ver o tamanho do desafio que tem pela frente. Então, eu reputo que talvez essa gestão seja uma das gestões mais desafiadoras desse segmento, além das mudanças que o mercado vem experimentando ao longo desses anos, né, Calixto? Então, se a gente retomar aí 1990, aquela crise lá do Pão de Açúcar, o Carrefour tomando a liderança do varejo alimentar, com muito menos lojas, os hipermercados chegando com uma força enorme e tirando o espaço dos açougues de vizinhança, dos supermercados. E esse hipermercado vai crescendo, o próprio Pão de Açúcar vem com a bandeira Extra. Esse hipermercado fechando as lojas como Mesbla, as lojas de departamento, varrendo esse segmento aí do mapa. E hoje a gente já começa a ver um cenário totalmente diferente. O atacarejo crescendo e o atacarejo tirando a força do hipermercado e assumindo um pouco esse protagonismo, né? Mas não é só ele vem, mas junto com ele vem o e-commerce, junto com ele vem as lojas de vizinhança, vem N formatos para competir nesse ambiente, que é esse ambiente do varejo alimentar brasileiro. Né? Que loucura, hein? Quer dizer, quando a gente começa a perceber grandes players como o Carrefour reduzindo a sua operação, seria uma oportunidade, então, para as pequenas redes? Eu vejo como uma grande oportunidade. Tá. Então, se a gente olhar um pouco o cenário do que aconteceu nos últimos anos aí, o Grupo Pão de Açúcar se desfez da operação de hipermercados dele, né? Então, ele pegou o Extra e o Açaí acabou assumindo essa operação do Extra. E o movimento que a gente está vendo mais recente do Carrefour é um movimento também de transformar hipermercados em atacadão ou transformar hipermercados em Sam's Club, né? Além disso, as notícias mais recentes apontam para um movimento do Grupo Carrefour de desfazer da sua operação de supermercados. Né? O Carrefour deve ter algo em torno de umas 100 lojas hoje e desfazendo dessa operação. Eu vejo uma grande oportunidade para que o varejo regional assuma um protagonismo de novo aqui no país.
crescendo, absorvendo essas lojas que estão à venda, melhorando a sua operação para poder ocupar esse espaço que vai sendo deixado no segmento varejo pelos grandes players.